Bem, olá, gente. Antes de mais nada, não quero que vocês fiquem zangados comigo, porque eu estou passando para vocês slides com eu falando. É só para a gente não perder o contato e eu quero atualizar algumas coisas para a gente partir direto, né, quando toda essa praga que se instalou no mundo desaparecer, com a graça de Deus, a gente voltar direto para a parte de microcontrolador, que é o que interessa para a gente. Bem, algumas coisas eu quero falar. Eu já falei na sala de aula, mas eu só quero fortalecer algumas coisas que eu já disse. Aí a gente está vendo justamente aquela parte de organização de memória. Na família Pentium, né, Pentium 1, 2, 3 e 4 também, o máximo de memória endereçável é 16 teras, por causa daquele negócio que eu falei para vocês. E a forma de organização são segmentos de 16K, cada segmento com um endereço de 0 a 12 menos 32 menos. Já na família Dual até as 7, a gente tem 128K de segmentos. Olha a memória endereçável dela. 512 terabytes, é coisa pra caramba. Hoje em dia já se pensa em máximo 1 petabyte. Mas é aquela história, você não vai usar isso. Isso é o máximo de memória que você tem. Mas dificilmente a máquina vai alcançar, né, fisicamente essa memória, tanto em disco quanto em memória física. Agora, vocês vão ver uma grande diferença quando a gente está falando de microcontroladores. Olha só o espaço de endereçamento da família PIC de microcontroladores. Para dados, a RAM é 2 KB. Memória flash, que serve para você guardar variáveis que você quer que na próxima vez que você liga o programa, que o programa volte a funcionar, esse valor continue lá. É igualzinho um flash drive, 32 KB, né? Maior até do que a memória RAM, porque os dados que você quer que armazene são bem maiores do que os dados que você quer que sejam produzidos. O programa, né, 1 KB, ou seja, dá para fazer um programa de 1024 linhas, é muita coisa, tá? Mesmo sendo programa em assembly. Você tem dois registradores de endereço e palavras de 8 até 32 bits, dependendo do tipo de PIC que você esteja lidando. Os PICs mais antigos são 8 bits, né, palavra de 1 byte, e os PICs mais modernos são palavras de até 4 bytes. A família T-Mega não é muito diferente, né? Vocês podem ver que ela não tem muita diferença da família PIC. Né? 2 KB de endereço RAM, 32 de memória flash e 1 KB de programa. E também palavras de 8 a 32 bits, dependendo do tipo da T-Mega que você esteja utilizando. Por exemplo, o AT-Mega mais comum no Arduino, o 328P, tem versões dele com 8 bits, né, palavra de 1 byte, ou palavra de 2 bytes, 16 bits. A família 8051, eu já falei para vocês, além de existe, ela é um pouquinho melhor, né? A RAM de 128 a 256 KB, é, 64 KB de expansão. Esse é que é o problema da família 8051. Ela tem uma expansão maior do que as outras, mas é expansão. Você tem que botar um kit de expansão para alcançar esses 64 KB. Senão você vai ficar só com 256 KB, que é bem menor do que os 2 KB que o PIC e o ATmega já tem por default. O PIC e o ATmega eles podem expandir, mas não é comum. Pode-se construir programas de até 8.000 linhas, né? 8.192 linhas, também expansível até 64 KB e palavras de 8 até 16 bits. Eu não botei aqui, mas eu vou falar da família Cortex também. A família Cortex, a RAM, ela pode se expandir até 16 KB. É bem maior do que o ATmega ou o PIC, porque ele já é feito com outra dimensão, principalmente se você estiver falando do M6 ou M7. Já o M3, né, que é o M4, que são os comuns do Raspberry Pi, eles são muito parecidos também com o do ATmega e do PIC. Tá? 2 KB, 4 KB no máximo de memória RAM e memória flash, né, de 32 a 64 KB. A EEPROM é parecida com a família 8051, 4 KB até 8 KB, permite programas bem maiores, até porque a família Cortex, principalmente o M6 e M7, permite que você instale um sistema operacional mais elaborado. Por isso que precisa de um programa na parte de EEPROM com mais linhas, né, para poder trabalhar. Bem,
eu comentei com você sobre os registradores, os mais comuns, o acumulador, o program counter, o registrador de endereços, de instrução, desculpe, o registrador de endereço de memória, registrador de dados da memória. Esse registrador aí é o de status, tá? E nesse caso aí, ele está mostrando todas as condições, todas as condições possíveis, tá? Que podem existir num programa, num registrador de status. Se o resultado da aula for negativo, se o resultado da aula for zero, se o resultado da aula for overflow. Overflow não necessariamente é um vai um, tá? É quando você não consegue pegar aquele um, né, que saiu da operação. Então isso é um overflow, ele não computa aquilo. Agora, se você tiver o carry, né, aí ele já computa, o overflow já não tem mais sentido. Ele entende como um vai um. Isso depende da arquitetura, né? Você também tem o que a gente chama de meio carry, né, que é quando você tem uma palavra inteira, né, de 8 ou 16 bits e gerou um carry na metade da palavra. Isso acontece em alguns instantes. E esse paridade é importante principalmente em microprocessadores. Em microcontroladores nem tanto. Ele é só para você corrigir erros. Ele conta a quantidade de zeros e uns que existem, né? Por isso que chama-se paridade. Ele vê quantidade de zero par ou quantidade de um par. E caso haja um erro, ele faz essa nota. Outra coisa importante são os tipos de dados. Números inteiros, números decimais. Números de ponto flutuante funcionam segundo esse padrão I3E750, onde você tem um bit de sinal para dizer se é negativo ou positivo. O expoente é mantissa, ou seja, aquela ideia de 2 elevado a não sei quanto, né? Mantissa, né? E o expoente. Essa é a melhor maneira. Você tem precisão simples, precisão dupla. Você vê que pode fazer um número bastante grande, né, com esse com 64 bits, né, que é o de precisão dupla. Aí tem algumas explicações sobre o tamanho, né, precisão simples, quantidade de bits, bits de campo sinal, bit de expoente, bit de mantissa, dessa parte de ponto flutuante. Aí você vê a quantidade de números que podem ser expostos. De 10 a menos 38 a 10 a 38 em precisão simples, que são números grandes, e de 10 a menos 308 a 10.308, que são números astronômicos na precisão dupla. E também a explicação, né, dos tipos em dedicação de infinito, de zero, de não computável, tá certo? Além disso, você tem strings, valores booleanos. Valores booleanos geralmente são 8 bits, onde você indica zero como sendo um valor verdadeiro, ou, quer dizer, desculpe, falso, e qualquer valor diferente de zero, verdadeiro. Isso é muito comum nas linguagens de alto nível e também é comum nas linguagens assembly, tá certo? Ponteiros, que são endereços, nas linguagens de alto nível, né, principalmente C, né, o Java não tem nem o Python, mas o C e o C++ tem, trabalho com ponteiro. Mas já quando você está mexendo com linguagem de máquina, você não mexe com ponteiro, você mexe direto com endereço. Aí o formato de instruções que eu já falei para você, instrução só com código de operação, código de operação 1 operando, código de operação 2 operandos e código de operação 3 operandos, sendo que a gente opta nos microcontroladores código de operação 1 operando, ou no máximo 2 operandos, não mais do que isso. Aí é só uma explicação sobre o formato de instruções. Coisas importantes, as instruções podem ser menores que uma palavra, mas no caso delas serem menores que uma palavra, o resto, sempre você vê uma palavra, o resto que não é instrução é don't care, pode ser qualquer valor. Tá? Aí você não vai fazer circuitos para manipular aquela parte. Pode ser maiores que uma palavra, né? Pode ser 2 palavras ou 3 palavras até, e instruções de uma palavra. Isso aí são só explicações, né? Por exemplo, instruções de adição precisam de no mínimo 2 endereços, né? Um desses endereços pode ser o acumulador. Não há necessidade de que seja um endereço físico de memória, pode ser um acumulador, tá certo? Agora, outro tipo de instrução super importante são as de fluxo de controle. As de fluxo de controle, aquilo que a gente estava fazendo naquele exercício lá da multiplicação, que você fica jumpeando, saltando, de acordo com condições ou sem condições.
é super importante para a gente poder controlar situações de repetição. Ou a gente chama isso de laço. Nas linguagens de alto nível, isso são os whiles, for, do while e assim por diante. Até os ifs mesmos, tá ok? Agora, outra instrução de controle de fluxo de controle super importante são as chamadas de procedimento, call, tá? Em que você desvia o programa para uma rotina à parte, tá? E quando termina essa rotina, você volta para onde você parou do seu programa através do comando RET. Essa call e RET é muito importante porque é uma das formas como a gente vai tratar a interrupção. O call de interrupção é interno, quer dizer, você vai habilitar um registrador dizendo quero ouvir a interrupção. No momento que a gente vai ver mais adiante que essa interrupção foi acionada, o call é interno, você não precisa escrever call. Mas na chamada de interrupção você tem que botar o RET, que é para retornar quando a interrupção for terminada. A gente vai explicar isso mais adiante. Aí é como é que funciona. Você tem um call, aí o call chega, chama a rotina e volta para onde imediatamente para o comando posterior ao call. Bem, aí a gente já começa a falar das instruções de entrada e saída. Por que isso é importante de eu falar antes de eu falar propriamente dos microcontroladores? Porque os microcontroladores vivem disso, de manipulação de entrada e saída. A primeira delas é com espera ocupada. O que é espera ocupada? Você coloca um listener, né? Uma coisa que geralmente o próprio, isso já está inserido no microcontrolador, ele fica ouvindo as portas onde tem dispositivos a eles conectados. E nesse caso, esse tipo de estrutura é feito quando você tem interrupções de baixo desempenho, ou seja, aquelas que ocorrem não sistematicamente, um clicar de botão, alguma coisa assim. Então o que ele fica fazendo? Ele fica lendo um dispositivozinho, um registrador. É isso que ele fica lendo, um registrador. Quando esse registrador é preenchido com alguma informação, ele então ativa a rotina de interrupção para executar o tratamento daquela informação que está naquele registrador. A gente chama esse registrador de loop, tá certo? Isso é muito comum, né? Esse buffer de dados, desculpe, a gente chama de registrador de buffer, desculpe. Esse buffer é muito comum para teclado, para mouse, para dispositivos que se aperta botão. E a saída da mesma maneira. Quando, por exemplo, você quer exibir uma saída no monitor, é a mesma coisa. Você informa, joga para o registrador daquele dispositivo, joga o buffer, né, o dado que vai ser colocado, e ele vai então fazendo o list, né, que ele ouvir, ver que está preenchido, vai automaticamente acionar a rotina de interrupção que trata disso. Esse tipo de situação, né, pode gerar erros, né, exceções, em que a gente chama de tratamento de traps, ou seja, quando existe um overflow, uma violação de proteção de memória, uma divisão por zero, um estouro de pilha. Nesse caso, então, a gente constrói uma interrupção para tratar disso. Nos microcontroladores, quem faz isso é o Watchdog Timer, ou seja, ele é, na verdade, uma interrupção. Quando você tem um overflow, uma coisa que está errada, o programa não responde, se você ativar o Watchdog Timer, ele automaticamente vai acionar uma rotina já interna ao microcontrolador para tratar e fazer a continuidade do programa, tá certo? Inclusive avisando, né? Você pode programar o Watchdog Timer para te avisar que aquela rotina não está funcionando. Então, como é que funciona uma rotina por interrupção? Né? Você, primeiro, tem que habilitar as interrupções. Como? A gente vai ver isso. Cada microcontrolador tem um registrador de habilitação de interrupções, onde você vai dizer que ele vai habilitar a interrupção e como ele vai ler essas interrupções, tá certo? Uma vez que isso esteja habilitado, toda vez que houver uma interrupção, essa interrupção está ligada a dispositivos, o registrador associado ao dispositivo, que a gente vai fazer isso na habilitação da interrupção, vai acender e dizer, olha, gerou uma interrupção. Onde é que vai estar a rotina de tratamento de interrupção? É você que vai fazer e vai colocar dentro do teu programa. Ela é ativada automaticamente através
preenchimento desses registradores, que também é feito automaticamente. Então você imagina o seguinte: você habilitou a interrupção, você colocou um dispositivo que é um leitor de temperatura. Quando esse leitor de temperatura atingir uma determinada temperatura, ele envia um sinal para esse registrador associado a ele. O microcontrolador ouve esse sinal e então ativa a rotina de interrupção para tratamento daquela informação que está recebida naquele registrador associado ao leitor de temperatura. Aí, uma vez que ele faça isso, né, a gente chama isso de sinal de interrupção, ele vai tratar, o processador não precisa ficar esperando, né? E uma vez que ele faça isso, ele vai tratar aquela interrupção, devolver aquela informação ou para o dispositivo ou para o programa, e lá vai ter um comandinho chamado RETI. Esse RETI vai fazer o quê? Ele vai retornar para onde o programa estava antes da interrupção. Para fazer isso, ele vai ter que guardar informações. Então ele vai ter que guardar o Program Counter, o registrador de status, tá certo? Algumas outras informações, alguns outros registradores, eles vão ser guardados à parte, você que vai tratar disso, mas geralmente todos os microcontroladores já têm essas rotinas já pré-definidas, então você já pode meio que usar isso que outras pessoas fizeram. Então você vai guardar essas informações, o Program Counter, o registrador de status e outros registradores que se tornarem importantes. E quando terminar a rotina, antes do RETI, você vai voltar os valores que você guardou para esse registrador, o Program Counter, o status, os outros registradores, e vai continuar o programa. A gente vê isso na prática, tá ok? Então isso aí é um exemplo, né? O processador vai ler, né, o registrador associado ao dispositivo e vai executar a rotina de interrupção, e com isso ele vai então ativar aquela interrupção, e quando terminar vai voltar para o programa exatamente no ponto onde ele parou, com os dados onde ele está. A gente chama essa ideia de salvar os dados, né, de salvamento, salvamento, retorno da interrupção, para poder retornar onde estava o programa, tá certo? Ok. Como eu falei, quando a interrupção termina, o estado deve ser retornado, tá certo? No caso de overflow ou do watchdog timer, a gente programa o watchdog timer para dizer, olha, quando o watchdog timer, quando alguma trap acontecer, um overflow, uma invasão de memória, e o watchdog timer for ativado, quais são os dados que vão ter que estar nos registradores quando isso ocorrer. Isso a gente programa. Ok. Aí está só um exemplo de ações de hardware, como é que funcionam, né? Salvamento do Program Counter, do registrador de status, de outros registradores se tornarem importantes, e depois o retorno para onde você estava. Da mesma forma o código, tá certo? Nesse caso, lembra que eu falei para vocês negócio de pilha? Algumas vezes esse retorno de interrupção depende também do endereçamento de pilha, tem que ficar empilhado. Então por isso que você tem que ter ações de software para isso. Aí um exemplo do que acontece no PIC. Como é que ele identifica uma interrupção? Cada um dessas portas lógicas está associado a um tipo de dispositivo possível de ser acoplado ao PIC. Então ele vai verificando qual dispositivo está acionando a interrupção, e aí ele então ativa a rotina de interrupção correspondente. É enviado para a CPU e é desviado automaticamente para aquela rotina de interrupção. Você não diz isso, isso já é coisa do microcontrolador. Bem, outra coisa super importante é como tratar o clock, tá? O clock é aquele sinal, tá, de tempo, é um temporizador, tá certo? Ele pode ser gerado por cristais ou externo, né? Existem situações que você quer um outro clock. Você pode fazer um clock da placa e um clock auxiliar. A gente chama um clock de FSB. Esse é o clock padrão da CPU, tá? Ou da placa associada. O multiplicador desse clock a gente chama de pré-scaler, é o nome que eu me esqueci naquele dia. O pré-scaler é a forma que a gente tem de controlar o tempo, de fazer 1 segundo, 1 minuto, através do pré-scaler,
que é uma fórmula que cada microcontrolador tem para transformar o clock num padrão de tempo que você quer. 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos e assim por diante. Ali do lado vocês podem ver duas estruturas para manipulação de clock externo, tá? Um clock auxiliar. É importante vocês olharem bem isso, que isso cai muito em prova de concurso público. Enquanto tiver concurso público, é muito comum, né, alguém passar esse circuito e perguntar o que ele significa. O primeiro circuito é um circuito oscilador de capacitor. O segundo é um circuito CR, né, de capacitor resistor, comum para gerar um clock auxiliar. Essa aí é o para que serve o clock auxiliar? Para gerar um delay, para você controlar um atraso. Dessa maneira você pode controlar dois dispositivos em temporizadores diferentes, entendeu? Bem, aí como é que o clock funciona em relação ao ciclo de máquina, que tem ciclo de instrução, que tem a ver com busca, execução, identificação dos operandos. Então isso é que ele está mostrando aí, ó, ciclo de busca, ciclo de execução é o ciclo da instrução completo. Quantos clocks levam? Né? Cada tempo desse aí significa um clock. Aí um outro exemplo do PIC também, esses dois exemplos são do PIC. O primeiro exemplo é a execução de uma instrução simples, e o exemplo de baixo é a interpretação do que está acontecendo em cima em relação à pipeline, tá? Execução de busca e execução de cada instrução. Então vocês estão vendo aí do lado uma instrução move, a instrução moveln, movevf, cal, bsf, e como cada uma delas está sendo tratada pelo clock. Aí a visão daquelas mesmas instruções sendo tratadas de uma forma inteira. E por fim, um circuito, né, de microcontrolador, no caso o PIC, tratado com a parte do clock. Vocês vão ver aí dois registradores importantes, o A e o B, que existem no PIC, né? Existem também no Cortex, tá? Não são acumuladores, tá? Eles são registradores de auxílio. O acumulador do PIC é o OR, que ele não aparece aí, tá certo? E a gente vai ver outros registradores importantes, tá? E é isso aí. Isso é só para a gente não se distanciar, tá ok? A intenção é que que vocês vejam esse vídeo aí e só para a gente poder continuar conversando.